Oi pessoal, bem-vindo ao canal da Quant. Esse é mais um vídeo da série Vamos falar sobre Light Steel Frame. Eu sou Renato Raiol, arquiteto e fundador da Quant. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tamanho ideal de uma equipe de montadores de Light Steel Frame. Eu vou falar um pouco da experiência, de como eu formatei essa equipe na minha empresa, por que eu formatei com esse tamanho e quais são as vantagens e desvantagens que a gente pode ter em uma obra. Na Quant, eu sempre trabalhei com uma equipe de 4 montadores. Então, no início, era eu full time na obra. Com o passar dos tempos, eu treinei uma técnica de edificações que passou a ficar acompanhando as obras enquanto eu fazia visitas esporádicas. Agora, eu te falar algumas facilidades de uma equipe com 4 montadores. Primeira coisa, cabe dentro de um carro. Então, você ou o encarregado de obra, mais 4 pessoas, é a quantidade normal que cabe dentro de um veículo. Segundo, 4 montadores, você consegue ter 2 duplas na obra. Normalmente a fabricação dos painéis e montagem a gente pega e faz com uma dupla em cada painel. Terceiro, é uma quantidade reduzida de pessoas, você não precisa ter muita gente em obra, e é a quantidade ideal que consegue levar painéis ali, de movimentar painéis dentro do canteiro de obra, ali até 100, 120 quilos. Eu acho que com 4 pessoas não tem muito problema quanto a isso. Uma outra vantagem que eu acho também é assim, se você tiver algum imprevisto na obra, chuva em um período da obra que não dá para você colocar eles em outras atividades, 4 pessoas é uma força de trabalho que você consegue absorver a perda de tempo deles sem comprometer muito o orçamento. Agora eu vou te falar da importância desse quinto elemento daí da equipe. No início das obras era eu que acompanhava isso e depois ficou uma técnica de edificações acompanhando as obras. Essa pessoa que vai distribuir os trabalhos ali ao longo do dia, vai fiscalizar, vai fazer a leitura dos projetos, ver se tem alguma dúvida, ver se precisa entrar em contato com o projetista. E é essa pessoa também que, se chegar uma fiscalização ou chegar ali o arquiteto, o engenheiro da obra, é a pessoa que vai poder conversar com ele sem interromper o trabalho da equipe. É interessante que essa outra pessoa tenha um domínio de ferramentas de AutoCAD, de SketchUp, que é o software que a gente usa na maior parte dos nossos projetos. Por quê? Você vai ali com um projeto todo impresso para a obra, a informação de todos os painéis, a maneira da montagem, planta baixa. Só que junto desse projeto a gente manda também um arquivo do SketchUp. Então nesse arquivo você vai poder visualizar o projeto em 3D e é importante você saber pelo menos fazer a leitura, tirar medidas desse projeto em 3D para que você possa consultar esse arquivo durante a sua obra. Também é a pessoa que, na eventualidade de precisar se deslocar da obra para comprar algum material, fita isolante, de um bit de parafuso que não estava previsto. Então, assim, essa pessoa consegue se ausentar da obra para poder resolver as coisas sem comprometer o cronograma da obra. Bom, uma experiência que eu tive aqui em Portugal é o seguinte, aqui os perfis eles são mais espessos que os que nós trabalhamos no Brasil. No Brasil, normalmente nós utilizamos perfis 0,95 ou 1,25 milímetros de aço. Aqui a gama deles comercial já começa com 1,25, com 1,5, desculpa. Isso já torna as peças muito mais pesadas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de projetar a estrutura, para a gente não estar fabricando painéis muito pesados que depois impossibilitem uma equipe pequena fazer o transporte dentro da obra. Então, isso é uma coisa que é sempre bom observar. No momento que você está fazendo o projeto, a maior dimensão do painel, tanto por causa do peso quanto para a movimentação dentro de obra. E outra é o peso total, para evitar ao máximo o uso de guindastes, de gruas dentro da obra, porque uma das vantagens do steel frame é justamente essa, é a leveza, então você poder fazer tudo sem necessidade de uma ferramenta um pouco mais avançada. Agora eu vou falar um pouco do perfil ideal do montador. Na Quant eu fiz da seguinte maneira. No ano de 2010 eu cheguei no SESI, em Manaus, onde ofereciam cursos profissionalizantes, na área de construção civil, e falei que a minha empresa ia patrocinar um curso para 20 pessoas e pedi para espalhar entre todos os cursos que estavam ali. Então, assim, nessa turma participaram gente de diferentes profissões, ou diferentes áreas de treinamento. Então lá a gente tinha pedreiro, tinha carpinteiro, tinha eletricista, tinha pintor. Isso serve um pouco para te mostrar que com uma boa capacitação você consegue dar essa formação para, digamos, qualquer tipo de profissional, mas se você já tiver pessoas que estão acostumadas a trabalhar na leitura do projeto, a trabalhar com medidas no milímetro, isso é muito bom.
O que eu te aconselho na hora de formatar a equipe? Tá? O ideal é que você tenha ali um pedreiro, porque às vezes você precisa fazer algum serviço com cimento, com concreto, alguma coisa que não vai ser muito significativa, às vezes é fazer um nivelamento, alguma coisa que não vale a pena você trazer um profissional de fora, você contratar alguém para fazer um pequeno serviço. Se você tiver carpinteiros, é muito bom porque assim, eles já estão acostumados a trabalhar ali ao milímetro, leitura de projeto, esse tipo de coisa. Um eletricista ou alguém que tenha experiência com eletricidade também é bom porque assim, sempre no início de obra você tem que fazer ali as ligações elétricas, deixar tudo pronto para as ferramentas. Então é sempre bom ter pelo menos esses profissionais aí, alguém com experiência nessas áreas para você não ter contratempos dentro da obra. Os conhecimentos básicos que o profissional tem que ter é saber verificar o esquadro, aqui em Portugal é verificar a esquadria dos painéis e das paredes também quando estiver montando. Isso é muito importante porque é aí que pode dar problema na sua construção. No momento que você está fabricando o painel, se ele estiver ali fora de esquadro, isso aí vai dar problema na hora que você for montar a estrutura, e também se você estiver montando as paredes já no local e eles também não estiverem no esquadro, isso aí também vai ter um grande problema no avançar da sua obra. A outra habilidade necessária é a parte de nivelamento, então você poder bater o nível da fundação, que isso é uma coisa essencial também. Antes de iniciar a montagem da obra, é essencial que a sua fundação esteja toda nivelada. Muitas vezes a gente chega numa obra que aí tem desníveis ali de 1 centímetro, 2 centímetros, e isso vai fazer uma grande diferença na sua obra, tá? Principalmente se ela tiver mais de um piso. Esse tipo de coisa você tem que corrigir antes de iniciar a obra, tá? Se você tiver ali 1, 2, 3 milímetros, isso aí às vezes é até contornável, mas se você tiver coisas mais pronunciadas que isso, é bom que você trate disso antes de iniciar a construção da obra. A terceira habilidade que o montador tem que ter é tirar o prumo da construção. Prumo, para quem não sabe, é o seguinte: você tem ali uma parede reta, se ela estiver um pouquinho inclinada, ela está fora de prumo. Muita gente usa aquelas réguas magnéticas, o nível de bolha. Na minha experiência em obras, eu acho que aquilo ali não é a ferramenta ideal. O ideal mesmo é aquele prumozinho de fio, aquele de pedreiro de antigamente, com peso na ponta, que é ali que você vai ver se a sua parede está aprumada, e também isso é uma coisa que você não pode deixar passar durante a obra. Você tem que sempre estar cuidando dessa qualidade na obra para você não ter problemas futuros com o avançar da construção. Então, verificar. Prumo, nível e esquadro são as 3 habilidades mínimas que um montador precisa saber. Se você tem um profissional que consegue trabalhar com essas 3 características, você já vai estar bem encaminhado. Uma outra situação também que é bem importante é uma pessoa que tem experiência em locar a obra. Na construção civil, normalmente nós fazemos um gabarito ao redor de toda a obra antes de iniciar a construção. No steel frame, ele é muito mais preciso do que numa construção convencional. Isso aí normalmente é feito ou por um pedreiro ou por um carpinteiro. Então, se você tiver na sua equipe um profissional que saiba fazer essa etapa da obra, vai ser de grande valia para a sua equipe. Essa formatação de um líder com mais 4 pessoas eu utilizei em todas as obras da Quant e nunca tive nenhum problema quanto a isso. Mas assim, é sempre bom ressaltar que cada obra é um caso isolado, você deve analisar o projeto, verificar ali as dificuldades, verificar se vai ter içamento de estrutura. Às vezes você tem que colocar uma estrutura ali sobre uma laje existente, às vezes é no 3º piso, às vezes é no 5º piso, às vezes é no 15º piso. Então assim, você tem que levar isso em conta, até para você decidir se você vai fazer a fabricação dos painéis no canteiro de obra, se você vai levar os painéis prontos. Essas também são algumas decisões que você tem que tomar em cima ali da análise do projeto, e cada caso é um caso. Uma outra característica também muito interessante de ter uma equipe reduzida de apenas 5 pessoas é quando você tem que fazer deslocamento para fazer montagens em locais que não é a sua cidade. Essa característica permite você fazer um deslocamento muito mais fácil, ter um custo reduzido ali, passagem, de hospedagem, para você poder colocar essa equipe no canteiro de obra, ali na cidade onde vai ser executada a obra. Trabalhar com uma equipe pequena nos permitiu até participar de uma obra dentro da Petrobras, de uma base que eles têm no meio da floresta amazônica de exploração de gás natural. O motivo que nos levou a trabalhar lá foi justamente ter uma equipe pequena que não ocupasse muito o alojamento de lá. Então, assim, o Light Steel Frame foi escolhido porque podia ter alguns serviços que poderiam ser feitos em Manaus e já enviados os painéis prontos, e lá com uma equipe pequena poder levantar essa edificação.
A Quant fez obras também em Porto Velho, saindo de Manaus só dá para chegar de avião. Era muito importante eu ter uma equipe reduzida por causa dos custos de passagem, de hospedagem. Uma outra obra também que nós realizamos longe de Manaus foi em Boa Vista, mas aí nós conseguimos fazer o deslocamento através de ônibus, mas também era muito importante ter uma equipe reduzida, até fica mais fácil de controlar não só os custos, mas controlar também ali a produtividade, o dia a dia da obra. Bom, pessoal, essas aí são as minhas dicas na hora de selecionar pessoas para formar sua equipe de montagem. Por último, eu vou te falar agora o que a minha equipe exatamente fazia nas obras em Light Steel Frame. Fabricação de estrutura em Light Steel Frame, montagem da estrutura, montagem de calhas de escoamento de água, montagem da cobertura, seja painel sanduíche, seja cobertura simples. Temos toda a parte de revestimento externo da edificação, que algumas vezes foi em placa cimentícia, outras vezes foi em OSB, mas sai de vinílico. Toda a instalação do isolamento térmico e acústico, normalmente uma lã de rocha, lã de PET. Tubulação de água e energia, paredes e tetos com gesso acartonado. Para isso também é importante você, na hora da formação da sua equipe, você passar por uma formação de aplicação de gesso acartonado, saber fazer um estruturamento de forro, né, de teto falso, para que essa sua equipe seja capacitada a avançar até essa etapa da obra. Bom, pessoal, essas aí foram minhas dicas e sugestões na hora de poder selecionar um pessoal para a sua equipe de obra. Eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se você tem aí alguma dúvida, quer sugerir algum tema para a gente abordar aqui nos próximos vídeos, pode ficar à vontade, deixe um comentário aí. Se você quiser falar diretamente com a Quant, pode ser através do e-mail ou do Skype no endereço quant@quant.com. Espero que tenham gostado. Convido vocês a assistir os outros vídeos da Quant, da série falando sobre Light Steel Frame, e também alguns vídeos de obras que nós executamos e também da elaboração ali do passo a passo de como nós desenvolvemos nossos projetos de Light Steel Frame, os manuais de montagem, algumas dicas de como nós utilizamos o software SketchUp ou Layout. Se você está pensando em construir Light Steel Frame, saiba que a Quant pode ser um grande parceiro para você. Muito obrigado e até a próxima semana.